Boa tarde! Estamos aqui em mais um encontro legal na Estácio Brasília. Hoje nós vamos falar sobre o direito digital, sobre os impactos da LGPD, tanto no direito quanto na tecnologia. E neste encontro legal de hoje, nós temos um convidado que vem lá de Portugal. Na verdade, ele é brasileiro, mas já está há bastante tempo em Portugal, tem se dedicado aos estudos do direito e da tecnologia. Nós temos aqui hoje como nosso convidado o professor Matheus Passos. O professor Matheus Passos tem uma vasta experiência, tanto no direito quanto na tecnologia. Afinal, o professor Matheus ele tem formação tanto em ciências da computação, quanto em ciência política, quanto em direito. Ele é doutorando hoje na Universidade Nova de Lisboa, está fazendo doutorado sobre direito e tecnologia. E além disso, o professor Matheus ele é sócio fundador da DataUX, ele é DPO da L'Oréal Portugal. E então, além disso, ele é professor na Universidade Nova de Lisboa. Então, hoje nós temos a grande satisfação de estar aqui com o professor Matheus. Então, já vou convidá-lo para estar aqui com a gente. E aí, o convite para o professor Matheus, ele deve estar entrando aqui para conversar com a gente neste nosso encontro legal na Estácio Brasília. Olá, professor Matheus, como está? Olá, tudo bem, Franciele? Como está? Estou muito bem, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite para participar aqui desse nosso projeto. Todas as terças-feiras à tarde, antes dos alunos entrarem em sala de aula, nós batemos aqui um papo com especialistas no tema, em vários temas da área de direito. E quando eu pensei em direito digital, eu não pensei em uma outra pessoa. Me veio logo na cabeça o professor Matheus, porque já participei de outras lives, de outros cursos do professor Matheus. Então, eu vejo que é a pessoa mais indicada para estar aqui nos dando o caminho das pedras nessa área tão nova, né, com tantas oportunidades. Então, muito obrigada, professor Matheus. Nada, eu que agradeço aí pela oportunidade de participar e de, enfim, tentar aí contribuir de alguma forma com o pessoal que estiver nos assistindo, né? Professor Matheus, só para começar então, né? Acho que tem muita coisa aqui para a gente falar. Esse direito digital é uma coisa nova, é uma coisa que já existia? Como que a gente pode ver o direito digital? O que é direito digital? O que é LawTech? Tem tantas outras terminologias como Legal Tech, são coisas distintas, o que não é? O que é esse Aham. mundo de direito digital, assim, para a gente começar a se situar aqui na nossa conversa? Bom, eu vou trazer uma perspectiva aqui, que é uma perspectiva, eu diria, um pouco mais prática, digamos assim. Quando eu digo prático, obviamente que eu não vou descurar e nem poderia de algumas questões um pouco mais acadêmicas, claro, mas o que eu quero, em primeiro lugar, chamar a atenção é que, pelo menos na perspectiva que é aquela com a qual eu me deparo por aqui, essa ideia do direito digital, ela pode ser aí entendida de duas maneiras distintas. Então, talvez num primeiro momento, numa primeira situação, seria algo do tipo utilizar ferramentas mais tecnológicas, digamos assim, até mesmo para a própria interpretação do direito. Agora, o que é mais comum, né, e o que é mais divulgado, na verdade, é o entendimento dessa intersecção entre direito e tecnologia. Ou seja, a ideia que eu quero colocar aqui é que a gente tem uma certa perspectiva, uma certa visão de que, bom, eu vou agora analisar, por exemplo, relações aí do direito do consumo, mas com base em questões vinculadas a transações digitais, ou eu posso utilizar, analisar questões referentes a smart contracts,
que tem uma visão, alguns têm uma visão que eu não concordo muito, mas enfim, que é de tentar analisar isso com base na própria ideia de contrato do direito civil, ou analisar, por exemplo, questões relacionadas ao próprio impacto de inteligência artificial nas relações entre as pessoas. Então, eu diria que a gente tem essa visão que diz respeito a essa análise jurídica de uma perspectiva, não, mas de um aspecto mais envolvido em tecnologia. Então, por exemplo, e para finalizar aqui, um outro exemplo, por exemplo, a gente pode pensar em termos de dispositivos inteligentes, né? Então, quando você tem um dispositivo inteligente, geralmente conhecido como IoT, né? A sigla em inglês aí para a internet das coisas. Então, você tem dispositivos que são pré-programados e que realizam transações, né? Então, é o exemplo claro que geralmente se dá e que não é tão distante da realidade quanto parece, daquela ideia da geladeira que vai lá e faz compra por você, por exemplo, né? Porque sabe que um produto está em falta e aí já atualiza. Então, eu diria que envolve esse tipo de perspectiva. Agora, de uma perspectiva também, de um outro lado, digamos assim, a gente pode pensar naquele ponto que eu falei no início, e aí não é tanto o estudo, mas sim a utilização de ferramentas tecnológicas para poder até mesmo melhorar a própria análise jurídica. Um exemplo muito simples é a utilização aí de aplicações que vão, por exemplo, fazer a leitura de decisões judiciais que são publicamente acessíveis e, a partir dali, tentar tirar uma conclusão, por exemplo, a respeito de como determinado juiz pensa, se ele é mais liberal, se ele é mais conservador e por aí vai, com base em, enfim, aplicação de métodos e técnicas da área de tecnologia para a área jurídica. Então, é por isso que eu digo que eu comecei a responder dizendo que é uma perspectiva talvez um pouquinho mais prática, porque eu entendo que isso também traz impacto e, obviamente, traz uma consequência quando a gente pensa em termos de estudo jurídico, né? Não, porque só de pensar no que você me disse agora, né? Tipo, é como se nós estivéssemos robotizando tudo, não é? E nós estivéssemos sob o controle das máquinas. E aí, então, como é que ficariam os nossos direitos, né? Quando você me falou assim, eu posso ali saber como que o juiz vai dar uma sentença, exatamente já tendo aquele perfil do juiz, como ele julgou, né? Até Sim. hoje, a gente está cheio de apps, né? Hoje mesmo eu abri uma página do jornal e dizia para os alunos como, quer dizer, eles poderiam fazer uma correção de um texto, né, de uma redação, para eles pensarem como fazem no Enem, ou às vezes até num texto, num concurso. Então, esse aplicativo corrigia, né? E como é que ele corrigia? Com base na inteligência artificial, com base em correções que já foram feitas. Então, quer dizer, hoje a gente tem uma tecnologia que nos ajuda diariamente a gente fazer várias coisas no nosso dia a dia, mas, por outro lado, por trás dessa tecnologia existem vários dados, né, que foram ali coletados a partir de nós. Né? Então, quer dizer, e durante muito tempo, né, a gente forneceu esses dados para várias empresas. Né? Sim. E agora, então, a gente vê que em 2016 nós tivemos o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que acabou por entrar em vigor em 2018, na tentativa de proteger esses dados, não é? Claro. Então, aí que vem, quer dizer, a gente durante muito tempo esteve aí à mercê de vários recursos da tecnologia, e agora a gente está tentando, através do direito, buscar uma salvaguarda, né, por todas essas informações, por todos esses dados, né? Então, e hoje nós temos também aqui no Brasil, que já entrou em vigor, em setembro do ano passado, a Lei Geral de Proteção dos Dados, que veio buscar, né, seus fundamentos ali no Regulamento Europeu de Proteção de Dados, né? Sim. Mas como que a gente pode fazer essa proteção? É possível ainda a gente proteger aquilo que já foi perdido? Como é que vem essa lei? Por que a gente tem? Né? Como é que essa lei vai salvaguardar os nossos dados? Né? Claro, claro. E aí, Franciele, você me coloca várias questões em uma só, o que, óbvio, é super positivo, mas, ao mesmo tempo, também algumas questões que são bastante relevantes
e relevantes não apenas nessa visão um pouco mais do estudo desta área específica do direito. Eu entendo que é uma área mais específica do direito, a área de proteção de dados, ainda que não seja só da área jurídica, né? Ou seja, na verdade, quando a gente vai colocar em prática aquilo que está nessas legislações, a gente precisa de uma série de outros conhecimentos, vou comentar isso daqui a pouquinho. Ai, professor Mas eu Matheus, digo... só te Sim, interrompendo, o pessoal sim. o pessoal dos cursos daí está nos assistindo aqui também. Então, não só o pessoal do Eu não, direito, mas ótimo, não, obrigado por informar. Geralmente eu acabo não olhando muito quando eu estou aqui como a pessoa que está falando, né? Mas quem tiver aí dos cursos e tudo mais, já manda um abraço aí para todo mundo. Então, que bom que estão por aí, né? Mas como eu estava colocando, né? Na verdade, você tem esse aspecto. Mas eu acho que um outro aspecto mais relevante é um aspecto que está vinculado à própria defesa de direitos fundamentais de maneira geral. Ou seja, e aqui eu não, de novo, eu não digo só no seu conceito do direito fundamental, como aquela idealização que geralmente a gente vê em textos constitucionais e que geralmente está muito distante do cidadão. E eu digo que está distante no sentido de que o cidadão conhece ali, bem ou mal, o seu direito ao consumidor, por exemplo, ele faz uma reclamação, sabe que tem um prazo de garantia e pode trocar o produto. Diferentemente de quando a gente fala em algo um pouco mais abstrato, como direito à educação, ou direito à saúde, ou direito à liberdade, por aí vai. Então, eu entendo que tem essas duas vertentes, e aí, nesse sentido, então, eu começo a indicar que eu acredito que sim, né? E começando do final para ir fazer o círculo, eu acredito que sim, que é possível a gente resgatar um pouquinho disso, como você colocou na questão. Agora, realmente é um processo que eu entendo que é um processo um tanto quanto delicado. Delicado no sentido de trabalhoso, na verdade. Por quê? E aí a gente começa com todo essa contextualização para quem eventualmente aí não souber do que se trata, né? Ou não tiver detalhes, na verdade. Quer dizer, nós temos aí uma ideia de proteção à privacidade de uma maneira geral, e de uma maneira um pouco mais específica, no próprio contexto dessa ideia do direito à privacidade, entra então a ideia da proteção de dados pessoais como um outro direito que, na verdade, concretiza ou auxilia a concretizar o direito à privacidade. Então, é nesse contexto, como você disse anteriormente, que no contexto europeu existe aí o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e o objetivo realmente, assim como a LGPD no caso brasileiro, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, o racional das duas legislações é o mesmo, qual seja, o de efetivamente buscar fazer com que esse direito à proteção de dados pessoais seja garantido para evitar efetivos abusos, inclusive abusos, quando eu digo abuso, estou me referindo à inserção ou eu nem sei se existe essa palavra, mas a intrusividade das empresas na vida das pessoas, né? É aquela velha história, o exemplo clássico de você, né, um belo dia tá ali, resolve fazer uma pesquisa lá num buscador qualquer para saber o preço de um tênis e de repente você começa a ser bombardeado com propaganda daquele tênis ou eventualmente de outros semelhantes, né? Ou quando você, e eu tenho a certeza também que todo mundo já passou por isso, aquela coisa de estar às vezes conversando com alguém, eu tenho interesse em comprar um tênis. Aí quando você senta no computador, começa a aparecer banner de tênis, né? Então a ideia realmente das legislações é essa, é evitar esse uso abusivo dos dados. Eu sempre gosto de enfatizar que, na verdade, não é para impedir o uso de dados pessoais, até porque, enfim, não tem muito como não ter esse tratamento, isso é necessário, mas é mais nesse sentido de evitar esse tipo de abuso e efetivamente garantir aí direitos e liberdades fundamentais das pessoas, né? Então, eu entendo que sim, eu entendo que é possível, mas é um processo trabalhoso, porque é um processo que, ao meu ver, vai muito além da seara jurídica, da esfera jurídica. E por isso que na primeira pergunta eu já dei alguns exemplos, né, justamente dessa utilização de elementos de tecnologia
que acabam por trazer impacto à vida cotidiana das pessoas. Então, a partir do momento em que você acorda até o momento que você vai dormir, a gente está sempre produzindo dados, porque o dado pessoal que as leis tratam, ao qual as leis se referem, não é o nome, endereço, telefone, isso aí, ou e-mail, isso aí, esses são dados que eu costumo dizer, todas as empresas já têm. Então, todo mundo sabe quem é a Franciele, todo mundo sabe quem é o Matheus, e por aí vai. A preocupação não é com esse tipo de dado, porque esse tipo de dado, repito, é muito fácil de ser obtido. E esse tipo de dado nós mesmos divulgamos quando você abre uma rede social e põe o seu nome, põe ali o seu número de telefone, né, para poder, enfim, fazer o login, põe o seu e-mail, pronto, as empresas já têm. E o que dá mais valor é saber muito mais, não o nome, né? Ah, é o Matheus. Não, mas saber o que o Matheus gosta. Por exemplo, onde o Matheus vai, onde ele anda, o que ele gosta de fazer. Por quê? Porque com isso eu consigo oferecer produtos ou serviços direcionados. Então, efetivamente, isso é um processo que vai além da seara jurídica e eu vejo isso não só da perspectiva mais acadêmica, mas da perspectiva prática, já que eu trato com isso, lido com isso todos os dias. E realmente entendo que você precisa ter uma preocupação, claro, com a seara jurídica, mas também com a própria questão tecnológica e com a questão de processos dentro das empresas. E aí eu termino, porque se deixar eu fico falando aqui bastante, você não faz nenhuma pergunta. Quando a gente fala em termos de proteção de dados, eu entendo que é trabalhoso, porque necessariamente isso precisa ser uma conscientização das próprias pessoas, né? Então é aquela velha história, você vai na farmácia e se te perguntam qual é o teu número de CPF, a pergunta é para que você precisa do CPF? Pronto, a partir disso, você já está colocando em prática aquilo que a lei busca, né? Que é garantir essa autodeterminação informativa das pessoas. Quer dizer, hoje eu não sei se a minha decisão de comprar o tênis A ou o tênis B, no fim das contas, é porque realmente eu quero ou porque tem uma propaganda que é feita com todo o meu perfil que me direcionou para eu achar que é aquilo que eu quero. Então, é bem nesse contexto, e isso pode parecer um pouco de paranoia para alguns, mas, na verdade, é muito real e muito simples de ser feito até. De fato, é algo que nos preocupa, professor Matheus, porque isso tem implicações não só nas escolhas que nós fazemos no dia a dia para uma compra ou outra, mas até nos processos de tomada de decisões, no nosso cotidiano, por exemplo, até mesmo político. Não é? Então, realmente é Claro. algo que preocupa e realmente faz necessário a gente ter essa proteção de dados. Né? Tanto é que a gente agora tem, então, esse direito fundamental à proteção de dados. Né? Porque, na verdade, nós já tínhamos aqui no Brasil a lei, o Marco Civil da Internet, não Uhum. é? O que foi que a Lei Geral de Proteção de Dados veio a crescer a essa Lei Civil da Internet? Por que Uhum. realmente a gente precisou dessa nova lei? Porque eu entendo que o Marco Civil da Internet ele era mais, digamos, generalista, por um lado, e o foco do Marco Civil em si, entendo eu que era muito mais regulatório, no sentido de regular a atuação de empresas, por exemplo, do que efetivamente buscar a concretização deste direito à proteção de dados. Quer dizer, um dos exemplos muito claros é o próprio fato de que o Marco Civil buscava ou estabelecia que tudo que dizia respeito ao tratamento de dados das pessoas tinha de ser feito com consentimento. Então, na verdade, essa é uma situação muito complexa quando você coloca o consentimento como base para tudo. E aí eu acho que a LGPD, por exemplo, ela traz um ponto muito positivo ao mostrar que, na verdade, não é assim e nem pode ser assim. Quer dizer, quando a gente olha, por exemplo, para uma relação de trabalho, uma relação entre uma empresa e o seu empregado, o seu funcionário, colaborador, quer dizer, como é que você vai dizer para esse colaborador, por exemplo, que você, empresa, quer pedir o consentimento dele para fazer alguma coisa?
Não faz sentido, por exemplo, você dizer para o funcionário, olha, eu vou pegar aqui e tratar os seus dados pessoais porque eu devo enviar lá para a Receita Federal o imposto de renda retido na fonte, aproveitar aí o momento, né, de entrega de declaração e trazer isso como exemplo, mas para isso eu tenho de pedir o seu consentimento. E aí o funcionário vai dizer, não, e aí? O que vai acontecer? Então, claro que eu estou dando um exemplo aqui que ele até foge um pouquinho do próprio marco civil da internet, mas eu entendo que aqui a gente, na LGPD, a gente tem uma interpretação ou uma visão, uma estruturação até mesmo da legislação, que ela é muito mais centrada na pessoa. Então, por isso que disse antes, que o Marco Civil ele tem esse lado regulatório, e eu digo regulatório aqui não no seu sentido técnico, propriamente dito, jurídico, mas mais no sentido de dizer assim, olha, o meu foco como Marco Civil é delimitar o que a empresa pode ou não fazer. E a pessoa, e o cidadão? Bom, o cidadão ele ganha como consequência, mas é algo marginal, lateral. Enquanto que, ao meu ver, o que a LGPD traz é justamente a colocação da pessoa, do cidadão no centro e dizer, bom, é a partir desta perspectiva ou é a partir da própria colocação da pessoa como cidadã, detentora desses direitos fundamentais, por exemplo, é a partir daí, então, que a proteção de dados vai ser feita. Mas, professor Matheus, você citou aqui essa questão da gente utilizar aqui a possibilidade do consentimento da utilização daqueles dados, não é? Mas eu vejo agora também, a gente tem recebido, né? Quando eu estava em Portugal, quando eu estava ainda na entrada em vigor do regulamento europeu, toda hora eu recebia, né? E-mails e mensagens de empresas perguntando se poderiam tratar aqueles dados, né? E agora aqui no Brasil a gente está começando a receber de todas as empresas, aplicativos e tudo mais, não é? Mas como é que fica essa questão desse tratamento a partir do momento que a gente aceita? O que as empresas podem fazer com esses dados? Porque você me disse, não é que não está em causa simplesmente o meu CPF, né? Mas o que a empresa pode fazer com esse CPF? Qual é a utilidade daquilo? Então a empresa tem que demonstrar o porquê que precisa daquele dado e como vai utilizar aquele dado. Mais ou menos essa é a diferença anterior, não é? Porque tudo isso pode definir, não é? Quer dizer, a gente está no Instagram hoje aqui, não é? E do nada, parece que você pensou no relógio, ele aparece no Instagram. Você fala assim, gente, mas eles estão aqui fazendo leitura do meu pensamento, né? Então, a gente realmente tem que saber quais os dados a gente realmente está fornecendo e que a gente está consentindo as empresas trabalharem isso, claro. Né? E aqui tem um outro aspecto, e esse aspecto que você traz é outra inovação, até certo ponto, da LGPD, que é justamente essa responsabilização da empresa, ou das empresas. E quando eu digo empresa, obviamente que, é claro que a palavra remete ao direito privado, mas eu vou chamar de empresa, vou fazer aqui como se fosse um sinônimo, órgãos públicos, porque os órgãos públicos também estão submetidos à LGPD, tem aí uma outra diferença, claro, mas o padrão geral é o mesmo. Então, só para deixar claro aqui para todos, que geralmente eu uso empresa, até porque eu trabalho no setor privado, mas isso também vale para o setor público. Então, esse ponto aqui que você colocou é um ponto fundamental e que também marca essa diferença em relação ao que existia antes. E eu gosto de dar como exemplo, geralmente, um exemplo que é muito fácil, pelo menos eu imagino, muito fácil de ser compreendido. Quer dizer, quando eu sou uma empresa e eu tenho uma finalidade, por exemplo, que é de fazer com que o maior número possível de pessoas se inscreva na minha lista de e-mails. Então, eu tenho lá no meu site, aquilo que a gente vê em todos os sites, né? Coloque seu e-mail, inscreva-se para receber as novidades. Então, veja o seguinte, quer dizer, qual é ali a finalidade e, neste contexto, olhando só para isso, né, a finalidade da empresa? A finalidade da empresa é te enviar um e-mail, talvez uma vez por semana, uma vez por dia, aí não importa, mas ela tem uma finalidade de te enviar um e-mail. Se a empresa tem uma finalidade de te enviar um e-mail, para que ela vai pedir o seu número de telefone, por exemplo? Se a empresa vai te enviar um e-mail, se ela diz, coloque o seu e-mail, porque eu vou te enviar um e-mail.
Para que ela precisa do seu CPF, do seu telefone, do seu endereço, do nome do pai, do nome da mãe? Então, ela não precisa. Então, aqui você tem essa mudança de racional, que não basta eu dizer assim, ah, mas eu tenho o consentimento da pessoa, né? Do cidadão, que pela LGPD é chamado de titular. Então, não E é aí a porque eu diferença, porque antes a gente dava o consentimento e estava ok. Agora você não tenho. tem que dar só o consentimento, você tem que Exato. justificar. Exato. E aí você tem esse ponto. Quer dizer, não adianta eu dizer assim, não, mas eu pedi, o meu objetivo, minha finalidade é enviar o e-mail, mas eu pedi lá no meu formulário, no meu site, o nome, e-mail, telefone, CPF, RG, nome do pai, nome da mãe, e o titular clicou lá na caixinha e confirmou e aceitou. Vai estar infringindo a LGPD do mesmo jeito, porque a finalidade é que vai definir a quantidade de dados. Então, quando eu dei o exemplo da farmácia anteriormente, tem de se perguntar, e eu digo da farmácia que é um exemplo super comum também, mas tem de se perguntar qual é a finalidade daquilo dali. Então, é essa mudança que a LGPD também traz. Quer dizer, agora, aquele que trata o dado pessoal, quer dizer, as empresas de maneira geral, elas não podem simplesmente coletar o dado porque sim. Que é, como você disse no início da apresentação, o que vinha ocorrendo aí, talvez nesses últimos 15, 20 anos, se a gente pensar aqui só em termos de disseminação da internet. É óbvio que a coleta de dados já existe há muito tempo, óbvio, mas vou me focar aqui nessa questão mais tecnológica aí, talvez nos últimos 20, 25 anos. E o que se fazia até então era isso, quer dizer, eu tenho, ou pelo menos de maneira geral também. Claro que existem exceções, claro que existem situações, mas vamos pensar que de maneira geral, talvez a maioria das empresas fizesse isso. Então você tem agora essa necessidade de olhar e pensar, bom, qual é a minha finalidade? E por isso que eu disse na pergunta anterior que eu entendo que apesar de ser uma lei, né, ou seja, ser algo mais jurídico por um lado, na prática, quando uma empresa, ou para uma empresa estar em conformidade com a lei, cumprir a lei, ela não vai olhar só para a lei, porque ela tem de olhar para o seu processo interno, por exemplo, de definir qual é a finalidade dela ao criar aquele formulário para fazer a inscrição. Então, isso tem que estar claro. Tem que estar claro ali para a pessoa, e aqui óbvio que é jeito de dizer, porque as maneiras são variáveis, mas tem de estar claro ali para a pessoa para que a empresa quer o e-mail. Então, tem que estar explícito. Olha, vamos pegar o seu e-mail para te enviar um e-mail por semana, ponto. As pessoas têm o direito de, eventualmente, não só sair da lista, mas pedir para pagar os seus dados e por aí vai. Então, a gente começa a criar efetivamente um sistema de proteção de dados que até então não existia. Por quê? Porque a lógica era essa. Bom, eu vou coletar lá do meu consumidor, do cidadão, o máximo de dados que eu puder. Para quê? Não sei, mas porque pode ser que um dia, se não chover, talvez eu precise. E agora não pode ser assim. Quer dizer, agora você precisa ter uma finalidade muito clara. Então, não é que as empresas não possam coletar. É claro que, por exemplo, quando você vai fazer uma compra online, é lógico que a empresa tem de pedir o seu nome, tem de pedir o seu endereço, tem de pedir o seu telefone, tem de pedir o seu CPF, tem de pedir o número do seu cartão de crédito, por exemplo. É claro que ela vai pedir. Ah, é exagero? Não, não é. Mas não é neste exemplo. Por quê? Porque se a finalidade é fazer uma venda online, e supondo que o produto vai ser entregue em casa, é claro que ela precisa do endereço para entregar o produto. É claro que ela precisa do CPF para fazer a questão da nota fiscal. É claro que ela vai precisar de uma série de dados. Então, ela vai ter de coletar esses dados para poder concretizar a venda em si. Então, não é que as empresas não podem. Eu, às vezes, até assusto as pessoas, porque eu trabalho na área, mas eu sempre digo, a empresa pode coletar o dado que ela quiser. Se ela quiser coletar, se ela quiser saber qual é o nome do seu papagaio, ela pode perguntar. Agora, ela tem que ter uma finalidade clara. Para que eu quero saber o nome do papagaio do meu consumidor? Se ela não tiver, ela está infringindo a legislação. O que eu acho que é interessante notar é que quando a gente fala hoje de dados, a gente acaba por pensar só naqueles dados que a gente está dando ali através das nossas conexões pela internet. Né? Mas dado é quando você vai também numa loja, você vai lá preencher o formulário. Eu acho que isso está ficando cada vez mais em desuso, não é? Ainda mais agora em tempos de pandemia, que a gente não sai aí fazendo compras presenciais, né, com tanta frequência, né? A gente tem lockdown por aqui. Mas o fato é que
esses dados também só podem ser recolhidos não só pela internet. Acho que é importante a gente Claro, também deixar isso claro, não é? Então, quer sim. dizer, se você tem uma lojinha e tem lá um formulário que é fazer manuscrito, não é? Então, quer dizer, as pessoas também, a lei abrange todo mundo, né? Então, Claro. não são só essas relações que a gente tem hoje na internet. Claro, não, a gente sempre dá o destaque do mundo digital, porque talvez seja aquele mais visível até certo ponto, lógico, mas como você bem colocou, isso vale para tudo, e inclusive a LGPD nesse ponto eu acho bastante interessante a redação dela, porque ela coloca assim, olha, a lei se aplica a todas as atividades de tratamento de dados pessoais, inclusive os digitais. Então, na verdade, o que a legislação está dizendo é, olha, né? Não é o digital e o papel a exceção, é o contrário. Então é aquela coisa, e olhando aqui, claro, de um ponto de vista um pouco mais formal, qualquer lojinha da esquina que faz lá a anotação no caderninho de papel, dizendo, olha, o João veio aqui, está devendo R$ 50, vai pagar segunda-feira. Ele tem de estar adequado à LGPD, porque aquilo ali vão ser dados pessoais. E você colocou um outro ponto também, que tem vínculo com o que eu coloquei anteriormente, que, na verdade, o importante aqui é justamente evitar a discriminação. Né? Ou seja, o dado ou essa proteção em termos de dados pessoais, o objetivo, um dos objetivos, é justamente o de evitar fazer com que existam situações discriminatórias, como claramente existem algumas situações, quando, por exemplo, você utiliza, você está numa determinada região e vai comprar um produto e esse produto custa 100, mas se você estiver numa outra região e for ver o preço do mesmo produto na mesma loja, o produto custa 110, por exemplo. Quer dizer, claramente nós temos aqui uma diferença que, por exemplo, pode ser criada com base na localização física da pessoa. Então, aí você tem, ou no histórico de compras da pessoa. E quando a gente fala nisso, me vem aqui uma outra ideia que está vinculada a essa questão de discriminação, e para trazer um outro exemplo super prático. Imaginem, né, o quanto um supermercado não sabe de todos nós. O supermercado, ele com uma única compra, você vai lá, faz a compra, tá? Faz aí pela internet, pede para entregar na tua casa. Com essa compra, ele sabe, por exemplo, se você é solteiro, se você é casado, pela quantidade de compra, de coisas que você compra, talvez pelo estilo de comida que você compra. Né? Talvez se você compra lá arroz e feijão em grãos, seja uma coisa, se você compra pizza pronta, é outra coisa. Você pode tentar identificar uma pessoa por ali. Você consegue saber se tem alguma pessoa doente em casa, dependendo do que vem na compra. Você consegue saber, como eu disse antes, quantas pessoas, se você mora sozinho ou se tem 10 pessoas na tua casa, com base em uma única compra, ao mesmo tempo com base no seu histórico. Um supermercado consegue saber se é aniversário de alguém, por exemplo, dependendo do que é comprado. O supermercado consegue saber se você tem animal de estimação ou não. E qual é o animal de estimação? Basta ele olhar e ver que você comprou ração para cachorro e não ração para gato. Pronto. Ele consegue saber se você tem filhos novos, porque na sua compra veio fralda de bebê. Ou se ele tem filho mais velho, porque de repente tem lá uma roupa de criança, sei lá, se for o caso. E com isso, o supermercado Veja, repito, com uma única nota fiscal ali da compra, que sai lá da maquininha, com isso, ele consegue direcionar propaganda para você no futuro. Isso é o tratamento de dados e é justamente para deixar isso claro. E veja, não estou dizendo que o supermercado não possa fazer, mas ele tem de, se ele for fazer, se ele quiser fazer, ele tem de deixar isso claro para todo mundo. Por quê? Porque aquela lista de compras que contém aqueles dados, e quando eu digo dados, eu estou dizendo mesmo, olha, comprou 10 quilos de arroz. Quem comprou foi o fulano, cujo CPF é 123456. Então, a compra é um dado pessoal daquele fulano que tem o CPF 123456. E é por isso que isso se torna relevante para que você possa efetivamente evitar discriminação, evitar a definição de perfis que, de repente, te colocam em um perfil que não é o seu,
Ou seja, a gente sabe disso muito bem que ocorre. E outros problemas maiores, como são aqueles que são super conhecidos, pelo menos imagino eu, de discriminação com base em reconhecimento facial, por exemplo. Ou seja, reconhecimento facial geralmente tem um problema grave com pessoas negras e ou mulheres, porque geralmente os modelos, e aqui eu não estou falando no seu sentido comum, mas o modelo que a máquina usa para treinar o reconhecimento facial geralmente são homens e brancos. Então, você tem problemas. Ou seja, veja que... E aí eu volto ao exemplo da lista de supermercado. Com a simples lista de supermercado, eu já tenho um monte de informações sobre a pessoa. Tá? Eu posso até não saber quem é a pessoa, mas eu sei que alguém tem aquele tipo de gosto. E quando eu começo a olhar para vários alguém com esse tipo de gosto, eu defino um perfil e eu consigo ganhar dinheiro com isso. E exatamente por isso que o Regulamento Europeu e a Lei Geral de Proteção de Dados teve essa intenção também de tentar amenizar essa questão da discriminação, né? Porque hoje, principalmente neste momento que a gente está vivendo hoje, né, teve até uma preocupação até mesmo da recolha de material genético não vir aí no futuro ser um problema, né, de discriminação. Né? Claro. Então é por isso que também a Lei Geral de Proteção de Dados acabou por criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? Então, Sim. o que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode fazer, ou como que ela vai estar regulamentando tudo isso? Né? Ou pode estar fiscalizando, regulamentando Sim. já está regulamentado, né? Como ela vai estar fiscalizando tudo isso? Nós temos aí, ao meu ver, a minha opinião, temos o calcanhar de Aquiles neste momento. Por quê? Porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, a ANPD, ela está criada, ela está existente, ela já está aí funcionando, já tem algumas orientações, mas, na verdade, nós temos aqui dois problemas, ao meu ver, que eles se juntam e eles se transformam nesse calcanhar de Aquiles. Qual é o primeiro? O primeiro é que, querendo ou não querendo, a autoridade tem aí 6 meses de vida. Então, na verdade, quer dizer, ainda está no seu início, e obviamente que nesse início ela tem uma série de questões para serem definidas. E quando eu digo definida, eu não estou nem entrando no mérito de alguns itens que estão na LGPD e que precisam de mais clareza. Por exemplo, um dos itens que está lá é a ideia de um relatório de impacto à proteção de dados, que é um documento que toda empresa tem de ter, quando ela percebe que, ao tratar os dados das pessoas, aquilo pode gerar um risco para as pessoas. Então, ela precisa fazer esse relatório. Qual é o conteúdo desse relatório? Ninguém sabe. Então, hoje a gente trabalha com o quê? Com adaptações a partir do direito europeu, como boas práticas para o caso brasileiro, com base nas normas da ISO sobre o tema de privacidade, com base nas orientações do NIST, que é o NIST é a ABNT dos Estados Unidos, que também tem uma série de documentos sobre cibersegurança e proteção de dados e tudo mais. Então, nós temos aqui esse pequeno problema e junto com ele nós temos o outro fato que está na LGPD, que é uma série de coisas, de itens lá que estão na lei, seja em parágrafos, artigos ou incisos ou o que for, que está escrito algo do tipo, bom, a NPD vai regulamentar isso. Então, quando a gente olha, por exemplo, para transferências internacionais de dados pessoais, que é um elemento essencial, digo eu, para qualquer empresa, especialmente quando a gente pensa em termos, por exemplo, de um backup que uma empresa tem de fazer. Então, ela vai lá e contrata o serviço da Amazon, né, da AWS, ou da Microsoft, ou do Google, do que for, esse dado sai do Brasil. Ao sair do Brasil, isso é uma transferência internacional. E essa transferência internacional, então, pressupõe alguns critérios. Só que esses critérios, a lei diz, esses critérios serão definidos pela autoridade nacional. E a autoridade nacional não decidiu quais são esses critérios. Então, nós temos este lado da moeda, que é o fato de algumas orientações e regulamentações de itens da lei pela ANPD, e que o prazo para isso ser feito são os próximos 2 anos. Então, até lá, a gente ainda fica num espaço meio nebuloso. Mas nós temos um segundo ponto, que aí é um ponto mais focado, mais vinculado à fiscalização em si. E aqui eu já quero deixar claro de antemão que a LGPD ela traz algumas sanções em um crescendo, digamos assim, quer dizer, da mais suave
para mais puxada para as empresas, vamos colocar desse jeito. Agora, as sanções ainda não estão em vigor. As sanções, elas entram Acho em que vigor no elas dia 1º de agosto de agosto, deste ano. isso. Então, na verdade, por agora, a ANPD, o que ela pode fazer, quando eu digo por agora, obviamente de agora até agosto, o que ela pode fazer é dar orientações, dar recomendações, dar puxões de orelha públicos, enfim, nas empresas, mas na prática ela não pode sancionar nenhuma empresa porque nenhuma das sanções está ainda em vigor. Né? E aí, junto com essa questão das sanções, nós temos um segundo ponto, que pelo menos por enquanto, ou seja, agora, março de 2021, né, por aquilo que eu ouvi falar, então não é uma certeza, mas o que corre é que a ANPD tem por volta de 40 pessoas. E se a gente for pensar no tamanho do Brasil, 40 pessoas não dá conta de jeito algum, né, de fiscalizar. Então, nós temos aí esses dois itens, eu digo, essa falta de regulamentação de alguns pontos que a lei deixou para a ANPD, por um lado. Por outro lado, essa pequena demora na entrada em vigor das sanções, por um lado, junto com a falta de pessoal da ANPD. Então, em termos práticos, eu acho que a fiscalização ela vai começar, acho eu, um tanto quanto de maneira lenta. Óbvio que eu não estou dizendo que, de repente, não acontece um problema no dia 1 de agosto, né, 1º de agosto, e a ANPD fica sabendo, e no dia 2 ela vai lá e multa. Né? Ou ela coloca uma outra sanção que é pior ainda, ao meu ver, que é, por exemplo, dizer para a empresa que ela não pode mais tratar os dados naquele contexto. Então, não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas realmente, quando a gente olha para a situação do país como um todo, eu acho que vai ser um pouco complicado. O que não quer dizer que a ANPD não possa fazer o papel dela de educadora, conscientizadora, isso inclusive está na legislação, é uma das funções, e essa tem sido aí a linha que os diretores da ANPD têm seguido ultimamente. Têm dito, olha, num primeiro momento, a gente tem aquela questão da educação e etc. E é uma postura com a qual eu até concordo, porque realmente a gente não pode esperar que, bom, a lei entrou em vigor e aí, de repente, a NPD vai lá e diz, olha, agora, para pegar o exemplo que eu falei, de transferências internacionais. Então, tá aqui, ó, hoje, dia 10, está aqui a orientação, no dia 11 eu vou multar porque você não seguiu minha orientação. Quer dizer, é claro que isso não faria nenhum sentido. Por fim, para fechar, isso não quer dizer que as empresas estão livres para fazer o que quiserem, porque, obviamente, tem PROCON, até porque a LGPD dá explicitamente essa abertura para que questões de proteção de dados sejam tratadas por órgãos de defesa do consumidor, portanto, os PROCONs podem tomar a iniciativa. Obviamente, Ministério Público. E, claro, não podemos tirar ainda de lado a ideia de que, um belo dia, um titular pode se sentir insatisfeito e entrar na justiça contra uma empresa com base na LGPD. Claro que pode. Quando falamos aqui da autoridade, a gente está falando de sanções administrativas, né? Então... Sim, claro, é claro. E também, nós estamos indo no caminho, né? Tem muita coisa ainda para se ver. A gente ainda está aqui sem saber exatamente o que vai acontecer, mas a gente precisa se preparar. Né? Acho que a gente tem que ter informação do que é para a gente poder se adequar, principalmente o pessoal da TI aí que está lidando com as empresas, né? Então realmente precisam estar sabendo o que eles podem fazer dentro da empresa, né? Atuando ali na sua área de tecnologia. Né? E a questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, foi neste mês que eles conseguiram fazer o regimento interno deles. Então, eles ainda estão numa fase ainda de se adequar, de saber como é que eles vão lidar, até mesmo funcionar ali internamente. Né? Claro. Mas outra questão que eu acho que é interessante, que a Lei Geral de Proteção de Dados nos traz, o Regulamento Geral Europeu, foi essa questão dessa figura do DPO, do Data Protection Officer, né? Que você é um Data Protection Officer, né? Por que surgiu essa? Qual que é a função dessa figura? O que ela faz? Por que ela serve? Não é? E acabou por ser também uma nova forma de se atuar no mercado de trabalho. Não é? Claro, claro. Aqui não tem jeito, a gente precisa voltar um pouquinho e falar um pouco do regulamento europeu, porque, enfim, tem uma contextualização muito maior, né?
Então, o DPO, né, e geralmente no Brasil, se tem aí uma certa ideia de utilizar a sigla em inglês, né, do DPO, mas, enfim, pelo meu É o costume, eu falo... encarregado de proteção de dados, né? É, Traduzindo. exato. Pelo meu costume, eu falo DPO mesmo, então... Né, mas, basicamente, quer dizer, o regulamento europeu, ele oficializou essa função, e essa função diz respeito a uma pessoa que pode ser um próprio funcionário da empresa ou pode ser alguém externo, né? Um prestador de serviços. E a função basicamente do DPO, em uma síntese super resumida, é claro, é a de fazer uma espécie de verificação se a empresa está ou não cumprindo aquilo que a lei exige. Quer dizer, isso é uma, na verdade, tem várias funções, essa é uma delas. Então, é ali fazer recomendações, por exemplo, é ali fazer treinamentos, propor treinamentos, verificar se a empresa está cumprindo não só com as exigências legais, mas com a sua própria visão interna. E, principalmente, eu diria que a função do DPO é uma função de conscientização interna no sentido de fazer com que a empresa proteja os dados pessoais desde o início de cada novo projeto. Ou seja, a ideia é que o DPO, que a empresa vire para o DPO e diga assim, olha, eu vou começar um novo projeto XPTO qualquer, este projeto vai tratar dados dos meus consumidores ou clientes, ou o que for, e o que a gente tem de fazer. Né? É claro que eu estou aqui sintetizando e sintetizando bastante, mas a ideia realmente é essa, é dar essa orientação, fazer essas recomendações, em síntese, portanto, verificar se a empresa está seguindo o que deve ser feito. Né? Muito grosso modo. No regulamento europeu. Agora, na LGPD, de maneira geral, a ideia é a mesma. E uma outra coisa que eu esqueci de dizer, claro, o DPO é um ponto de contato. Quer dizer, eu gosto, quando eu dou aula, eu sempre coloco um triângulo. Você tem num dos vértices a empresa, no outro os cidadãos titulares e no outro a autoridade nacional. E o DPO fica ali no meio. Quer dizer, o DPO também pode, por exemplo, receber reclamações dos titulares, encaminhar internamente para resolver essas reclamações. O DPO pode responder ao exercício de direitos. Então, quando um titular fala, olha, eu quero apagar meus dados ou eu quero ter acesso aos meus dados, enfim, o DPO pode fazer isso. E quando a autoridade nacional vem fazer uma fiscalização, ela fala com o DPO e o DPO faz esse meio de campo entre essas três áreas. Agora, na LGPD, no artigo 41, grosso modo a ideia é a mesma. Então, a função, em princípio, do encarregado, e aí, né, o pessoal gosta de brincar e de se chamar de DPO e etc., mas eu sempre dou uma cutucadinha dizendo que, como temos a tradução do regulamento europeu para o português, e o português é uma das línguas oficiais da União Europeia, então, na Europa, pelo menos em Portugal, também é encarregado de proteção de dados do mesmo jeito que na LGPD, né? Porque o pessoal fala, nossa, agora eu sou encarregado, né? Que nome feio, não sei o quê, depreciativo, blá, 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 mas é a mesma coisa. Agora, as funções, e eu também digo isso, já disse isso várias vezes, as funções do encarregado na LGPD, elas correspondem ao encarregado no regulamento europeu, mas é meio desidratado, né? Por quê? Porque se na sua visão geral é a mesma, mas em termos de funções e principalmente em termos de autonomia, a coisa muda de figura. Porque na LGPD a função do encarregado vai ser mais ou menos a mesma. Então, orientar, ser o ponto de contato, mas nesse sentido a LGPD coloca menos funções para o encarregado. E eu repito que ela não... e quando eu digo menos funções, eu não digo só no sentido quantitativo, porque no regulamento europeu são 5 funções e na LGPD são 4, mas principalmente... e sim, 5 funções no regulamento, mas 5 funções que têm uma envergadura maior do que essas 5, na verdade.
Enquanto que na LGPD, não, a gente tem essas 4 e razoavelmente limitadas. Mas o ponto principal é a questão da autonomia. E aí eu quero aqui deixar isso claro. Que autonomia é essa? A autonomia é a seguinte. No caso europeu, a empresa chega para o DPO e fala assim, olha, DPO, eu, empresa, quero lançar um projeto revolucionário que vai mudar o mercado, eu sou o primeiro a lançar, eu tenho de lançar isso na próxima segunda-feira. Tá? Aqui é a estrutura e tal. E o DPO tem autonomia para olhar o projeto e falar assim, ó, empresa, desculpa, mas não vai rolar. Não vai rolar por quê? Porque, de repente, essa atividade é uma atividade que vai criar perfil, vai fazer definição de perfil por meio de inteligência artificial, usando dados sensíveis, como, por exemplo, dados de saúde das pessoas, que é um dado sensível, chamado de dado sensível, igual na LGPD, porque é um dado que pode gerar discriminação. Então, o DPO pode falar isso. E óbvio que aí a empresa vai dizer, não, mas eu preciso não sei o que, o DPO vai dizer, olha, minha recomendação é não comece segunda. Por quê? Porque, pelo que eu estou vendo, isso vai gerar risco para o titular, um risco elevado para o titular, que se você colocar em prática e der um problema, vai ser pior para você lá na frente. E claro que a decisão final é da empresa. Então a empresa, de repente, pode falar, bom, eu aguento o tranco depois, então o projeto vai ser lançado agora segunda. Ou a empresa pode dizer, não, eu vou então seguir aqui a orientação do DPO, a recomendação do DPO, não vou lançar o projeto e de repente vou perder uma oportunidade. Então, o ponto que eu quero chamar a atenção da autonomia é que o DPO tem essa possibilidade de, entre aspas, ir contra aquilo que a empresa quer, porque se a empresa quer lançar segundo ele diz não, não é melhor não lançar, ele tem a liberdade e ele não pode ser punido por isso. Quer dizer, a função do DPO, e essa é a autonomia dele, é justamente dizer para a empresa, olha, você não pode fazer porque vai dar problema. E no caso brasileiro, essa autonomia não está explícita na LGPD. Então, a gente tem uma esperança de que a ANPD, um belo dia, faça alguma orientação, lance alguma orientação, alguma guideline, etc., dizendo, olha, o DPO tem de ser autônomo, tem de ser independente, porque se não for, o DPO vai ser só mais uma função dentro da empresa como qualquer outra. Porque agora eu fiquei com uma dúvida, porque o DPO, na verdade, ele acaba por ser um trabalho independente, né, que você oferece para a empresa, não é? Mas no caso aqui no Brasil, então, o encarregado de proteção de dados, ele seria também não poderia ser um empregado da própria empresa, ele teria que ser uma pessoa à parte, porque senão, Mas como aí é que fica essa questão da autonomia? Ele pode, no contexto europeu, ele pode ser o meu caso, eu sou um funcionário interno, mas tem essa autonomia garantida, inclusive em termos contratuais, e na LGPD não. Quer dizer, na LGPD isso não está explícito, e aí gera esse problema realmente de uma eventual falta de autonomia, e com essa consequência, claro, que você muito bem colocou, né? Quer dizer, se o DPO não tiver essa autonomia, ele não vai ter muita razão de existir, porque a razão de existir, a razão de ser do DPO é justamente, mesmo que ele seja, na Europa, no caso, mesmo que ele seja um funcionário da empresa, mas ele ter essa liberdade, essa autonomia de dizer, empresa, se você for por esse rumo, vai dar problema. E, de repente, ele até bater de frente e dizer, olha, recomendo que não faça tal atividade X qualquer. Né? E no caso brasileiro, quer dizer, como isso não está ainda legalmente garantido, que a LGPD não traz isso, então isso pode vir a ser um problema para o DPO. Agora, ao mesmo tempo, claro que, como você colocou na questão, como uma nova oportunidade de trabalho, sem dúvida. Né? A questão realmente é a gente saber aí até que ponto vai essa autonomia, no caso brasileiro. Óbvio que eu sou um dos defensores de que o DPO tem de ter autonomia. Ah, mas a lei não garante. Não importa. E não importa por quê? Porque proteção de dados, como eu disse no início, não é só uma questão jurídica. Ela é uma questão que envolve o tratamento ético dos dados pessoais. E isso, no contexto europeu,
Eu diria que no contexto internacional, e acho que isso vai também fincar raiz no Brasil, essa ideia do data ethics, né? Ou seja, o tratamento ético de dados pessoais. Não é só fazer o que está na lei, mas ir além. Né? Então, nesse sentido, você ter esse tratamento ético é algo que eu entendo que vai acontecer também e espero que se concretize no caso do encarregado com base na LGPD, para ter efetividade, senão realmente não tem. Né? Se ele for só mais um que vai ali carimbar o que a empresa quer fazer, não precisa do DPO. Né? Uma perguntinha que surgiu aqui. Para ser DPO, precisa ter alguma formação específica? Não. Você não precisa, não há necessidade de ser da área X ou Y. Né? Ou seja, você pode ser da área do direito, você pode ser da área de tecnologia, pode ser da área de gestão. Eu sempre cito um colega que, uma pessoa que eu conheço, que é DPO e ele é formado em filosofia, então não há nenhum pré-requisito, mas é necessário que saiba dessas três áreas. Quer dizer, quando eu digo saber dessas três áreas, obviamente não é saber a fundo, mas é não ficar perdido de olhar para a lei e conseguir interpretá-la como legislação independente, por um lado, e inserida no ordenamento jurídico ao mesmo tempo em que tem que ser uma pessoa que não vai ficar assustada com siglas da área de tecnologia, então saber o que é firewall, o que é DLP, o que é DMZ e por aí vai, o que é uma criptografia simétrica e assimétrica, e, por outro lado, também ter uma noção mínima de gestão de processos, porque gestão de processo é o mais importante na área de proteção de dados. É aquilo que mais dá trabalho, então precisa ter pelo menos uma boa noção disso, mas não é um pré-requisito, né? Professor Matheus, eu adoraria continuar aqui a nossa conversa neste encontro legal na Estácio Brasília, mas o tempo voa, não é? Nós já Sim, estamos sim. aqui há 2 minutos para a gente realmente encerrar esse nosso bate-papo. Então, eu quero aproveitar esses minutinhos só para avisar para aqueles que querem horas complementares, né? Nós tivemos aqui, esse é o nosso terceiro encontro legal neste semestre, não é? Então, nos outros anteriores, nós não tivemos lista de presença, tampouco fizemos lançamento de horas complementares, mas atendendo à reivindicação de alguns alunos aqui da Estácio, nós vamos fazer o lançamento aqui de horas complementares. Então, eu deixei aqui no chat um link para que os alunos possam preencher, não sei se vão conseguir ter acesso, mas de qualquer forma eu vou deixar o acesso no final deste nosso encontro aqui na bio da Estácio Brasília Oficial. Eu deixei que a lista de presença pode ser preenchida por um determinado período, né? Então, assim, as pessoas vão ter aí uns 15 minutinhos para o preenchimento depois da postagem, para depois aqui, não, professora, eu não lancei, então é só para saber realmente quem é que estava aqui presente, estava aqui com a gente durante todo o encontro. Então, é só realmente quem quiser faz o preenchimento e depois a gente faz o lançamento. E no mais, quero agradecer ao professor Matheus por mais uma vez ter tido essa disponibilidade, por ter aqui nos dado tantas dicas importantíssimas, não é? Porque realmente é uma matéria que a gente acaba não estudando com muita profundidade, né, na graduação. A gente acaba por deixar isso para os cursos de pós-graduação, nas investigações, na pesquisa que a gente vai fazer, mas é algo que a gente está no nosso dia a dia, a gente precisa saber, não é? Eu acho que faz parte também da atuação dos advogados, né? E realmente Claro. é uma matéria que a gente precisa se inteirar também no nosso dia a dia como cidadãos, né? Como pessoas aqui que estão lidando o tempo todo, né? E principalmente como consumidores, como um tudo, né? Porque a gente está aqui Claro, lidando com essa matéria. Então, claro. professor Matheus, muito obrigada mais uma vez mesmo. Espero que a gente possa, em outras oportunidades, aprofundar essa matéria e poder contar com você. Com certeza. Eu que agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição aí para contribuir mais. Inclusive, tomo a liberdade aqui de dizer para o pessoal que tiver interesse para entrar em contato pelo LinkedIn, tem meu perfil. Fiquem à vontade, ou aqui, obviamente, pelo Instagram também. E mais uma vez agradeço aí a Estácio, né, por você, né, Franciele, em seu nome aí, pelo convite e me colocando de novo à disposição. Obrigado.
Muito obrigada, um grande abraço. Até mais, professor Matheus. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.